Deus, eu tenho sido indesculpável. Eu tenho sido indesculpável porque nem eu mesma aguento ouvir as mesmas desculpas sempre nas minhas orações. Imagina o Senhor. Eu fui sincera com Ele, abri meu coração e, principalmente, eu me arrependi. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu poderia passar um tempão aqui só me desculpando e justificando essa minha ausência, esse tempo que eu fiquei fora e alguns meses aqui do YouTube, que é uma plataforma que eu gosto tanto, mas no decorrer dessa conversa vocês vão entender e vão entender também o motivo desse vídeo. Na verdade, vocês já viram pelo título. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça lá no Instagram pedindo para conversar um pouco e ela usou uma palavra que foi a seguinte: eu estou me sentindo anestesiada. E eu parei, respirei e pensei, Senhor, tem um propósito nisso aqui, porque todo esse tempo que eu estive ausente daqui do YouTube, eu estive um pouco mais pensativa, foquei um pouco mais na minha família, no meu casamento, na minha vida espiritual, porque eu passei por um processo em que eu me sentia exatamente como essa moça se descreveu. Eu me sentia anestesiada. Parecia que eu não conseguia me mover. Na verdade, eu sentia como se eu estivesse correndo e não saísse do lugar. Sabe quando a gente está numa esteira, na academia? Então, parecia que eu estava correndo e não saía do lugar, porque eu entendi que hoje eu entendo, eu estava colocando os meus esforços naquilo que não cabia a mim, ao invés de descansar no Senhor e deixar que Ele me ensinasse. Eu estava, muitas vezes me distraindo, e isso acabou me cegando de uma certa forma. Sendo muito sincera e vulnerável aqui com vocês, eu passei por um tempo de mornidão, a verdade foi essa, de uma apatia, espiritual, uma frieza. E veja, eu continuei indo à igreja, eu continuei fazendo as mesmas coisas, mas em casa eu não estava levando com tanta seriedade o relacionamento com o Senhor. Eu estava lendo menos a Bíblia. Eu lia um dia, passava 3, 4 dias sem ler nada. Eu orava pouco, orava agradecendo pela comida, agradecendo pelo dia, mas não tinha uma oração, um relacionamento, que é aquilo que o Senhor nos convida, a sentar e cear com Ele. Eu sentar de relacionar mesmo. E eu senti como se fosse algo além do natural. Não era só uma tristeza causada por algo emocional, que também pode ter cooperado, mas eu sentia um peso maior, como se fosse mesmo uma seta, Eu me senti muito fraca. E eu lembro que eu orava pedindo ao Senhor, Deus, não permita que o temor saia do meu coração. Porque é como a palavra dele diz, é feliz o homem constante no temor do Senhor. Eu gosto muito desse versículo. Porque aquele que não teme cairá no mal. E é justamente isso, era isso que eu orava, Senhor, não deixa o temor sair do meu coração. Quando eu ia orar, eu ia me empurrando, porque eu sabia a necessidade que eu tinha de estar ali, Mas eu não tinha um pingo de vontade. Eu ia para a igreja e eu até gostava de estar ali na igreja. Era uma bênção estar ali. Mas eu não sei explicar, com palavras. É um sentimento muito, muito esquisito. Faltava uma verdade, porque não estava sendo coerente. Eu não quero viver uma vida assim. Eu não quero me importar com uma performance, com uma aparência. Eu não quero parecer estar bem para as pessoas, sendo que no íntimo eu não estou bem com o Senhor. Quem já foi muito íntimo do Senhor sabe que quando você não acessa mais esse lugar, você sobrevive. Nada tá bom. Quando a minha vida espiritual não está bem, tudo também não tá bom, Qualquer área, isso influencia na família, influencia na criação dos filhos, como eu lido com o esposo, como eu lido com as coisas da casa, e começa a murmurar mais, a carne começa a falar mais alto, a verdade é essa. Eu até brinquei com uma amiga que mandou mensagem pra mim durante esse tempo. E aí, como é que você tá? Eu tô muito na carne. Eu tô indo agora, mas a verdade é que me entristecia muito, porque me faltava forças. Eu estava sentindo algo muito pesado. Na caminhada cristã, muitas vezes nós poderemos passar por isso, por frieza, pela mornidão, que é algo que o Senhor abomina, mas aí é que tá. Como nós vamos reagir diante disso? Se nós dissermos assim, não, tá bom, então eu não tô tendo mais vontade de ler a Bíblia, não vou ler, eu não tô tendo mais vontade de orar, não vou orar. E é como eu falei, o temor vai saindo do nosso coração, ainda que a gente conheça
Aquilo que outrora para você parecia ser um pecado, passa a não parecer mais, sabe? E você não se importa mais em fugir da aparência do mal, você não se importa mais e começa a dizer, isso aqui tudo faz, isso aqui não tem nada a ver, não tem problema, isso aqui você vai se alimentando e se enchendo daquilo que é carnal, daquilo que é mundano, eu vou dizer assim. Mas eu sei que vocês estão me entendendo. E aquilo que é espiritual sempre vai ficando em segundo plano. E me doía muito, porque como eu poderia abrir a boca para dizer que amava a Deus se eu não estava me relacionando com Ele? Quando a gente ama alguém, a gente quer gastar tempo com essa pessoa, a gente quer conhecer, a gente quer saber mais, a gente não quer estar com essa pessoa por interesse, porque quer alguma coisa. Não, é por amor, é porque eu amo. E quando eu ia porque eu sabia que eu precisava, mas eu clamava a Deus, Senhor, coloca no meu coração o desejo de te querer, de te amar. Coloca, Senhor, porque eu não quero viver uma vida de fachada, eu não quero me acostumar com essa frieza, eu não quero achar que isso é normal, porque não é, mas é um perigo quando alguém acha que manter uma aparência é mais importante. É um perigo quando, principalmente, alguém que tem um papel de liderança tenta não demonstrar essa fragilidade, essa fraqueza, para sustentar uma imagem incoerente, sabe? Para sustentar algo que não agrada a Deus. Isso é performance e é uma vida vazia. E pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, algumas coisas aconteceram, mas são coisas pessoais, mas que serviram para sacudir a gente aqui em casa, sabe? Porque até Marcos também estava se sentindo assim. E eu louvo a Deus por essas coisas que nos aproximaram dele, porque às vezes é necessário. E o Senhor me encontrou, o Senhor me abraçou, o Senhor me encheu de um desejo novamente que, sabe, esses dias eu estava até brincando com o Marcos que eu estava em outra cidade, a gente chegou muito em cima da hora, não ia dar para ir pro culto. A gente chegou quase na hora da palavra, porque eu disse, amor, eu tô com tanta vontade de cultuar, vamos hoje, vamos. E eu louvo a Deus, porque só Ele para colocar esse desejo no nosso coração. Se você que tá aí do outro lado já passou por isso, você vai saber como é você ir, porque você sabe que você precisa ir, mas que o seu coração não tá por inteiro. E hoje ter essa alegria de volta, sabe? Esse desejo de fazer as coisas por amor novamente é maravilhoso, é maravilhoso. E sabendo também, porque o Senhor nos traz essa maturidade, sabendo que no dia em que eu não estiver com vontade, sim, eu preciso ler a Bíblia. No dia em que eu não estiver bem, eu não devo me esconder, eu devo correr para o Senhor. Eu devo sim cultuar, eu devo estar com os irmãos, porque isso fortalece, estar com o corpo de Cristo nos fortalece. Então eu quero deixar para você aqui essa reflexão e dizer, eu estava ausente esse tempo todo, também por questões técnicas, porque eu troquei de celular, estava com o celular ruim, mas estou com o celular novo, glória a Deus. Mas eu estava um pouco ausente porque eu sou muito verdadeira, transparente, e eu gosto de ser coerente com aquilo que eu falo, sabe? E não falar uma coisa que eu não estou vivendo ou algo do tipo. Mas é isso. Deus sempre está nos esperando porque Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar com a gente. Então, se por acaso você tem se sentido assim, anestesiada ou indesculpável, que era a palavra que eu dizia, Senhor Deus, eu tenho sido indesculpável. Eu tenho sido indesculpável porque nem eu mesma aguento ouvir as mesmas desculpas sempre nas minhas orações. Imagina o Senhor, eu fui sincera com Ele, abri meu coração e principalmente eu me arrependi, porque a palavra do Senhor trata a frieza espiritual, a mornidão, essa apatia, essa indiferença como um pecado. É um pecado e pecado precisa de arrependimento. Eu precisei reconhecer essa frieza, essa fase de mornidão e me arrepender. Eu lembro que eu orava ao Senhor dizendo, Deus, eu me arrependo por isso. Eu dei nome aos meus pecados.
e pedir pela misericórdia e graça dele, e ele me alcançou sim, porque ele é um bom pai. E eu quero dizer para você que você também tem essa chance, essa oportunidade. Não se acostume, sabe? Você acha normal passar dias sem ler a Bíblia, dias sem orar, dias sem falar com o Senhor, sem se relacionar com Ele, achar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Nunca tá tudo bem quando a gente tá longe do nosso Pai, né? O desejo dele é se relacionar com a gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.